Seja muito bem-vindo ao Entre Costas Podcast. Hoje a gente inicia aí o ano com uma série de episódios focados em ansiedade, né? Bem, eu sou o Dr. Henrique Trajano de Moraes Costa, sou médico, minha área de atuação é saúde mental. Se você quiser me seguir como no Instagram e no TikTok, @Dr. Henrique Trajano. Estou aqui com a... Eu sou a Marina Costa, sou psicóloga. Você consegue me encontrar no Instagram como Marina Costa Psi. E com o... Eu sou o Dr. Carlos Henrique Costa, pai do Henrique, pai da Marina, e é muito bom ter a sua companhia aqui. Particularmente o tema hoje é muito comum no meu consultório, porque quem tem problema no coração tem medo de morrer desse problema no coração. E quem tem ansiedade tem medo de ter um problema no coração. Então, o meu consultório basicamente é feito de pessoas com ansiedade. Isso aí. E mulher é muito comum ter ansiedade do que vestir, né, Marina? Ah, isso é. Hoje mesmo, antes de começar, quando eu acordei, eu falei, preciso renovar meu guarda-roupa, não sei o que vestir. E pensando nisso, agora a gente inicia aí uma parceria do Entre Costas com a Delabito, que é uma marca de roupas premium, né? Uma marca de roupas básicas, que você pode usar e pode combinar no seu dia a dia, mas com uma qualidade muito boa, né? Eles têm hoje no portfólio, então, roupas básicas como essa camiseta que eu estou usando agora. Ficou bem para você. Não ficou? Ficou bem. Ela veste Gostei. bem, fica mais fortinho aqui, mais né? forte. Então ela tem um caimento italiano, né? Um corte italiano. E vem com um algodão egípcio. Então parece que você está vestindo um lençol de 1000 fios. Então a Delabito, o Gustavo e o Fabiano, eles participaram aqui do início do podcast e estavam explicando como que funciona essa marca, que traz, então, a qualidade italiana para o nosso clima, adaptado aí para o brasileiro. Então não adianta a gente pegar uma camiseta muito quente. Essa camiseta ela é super gostosa, super refrescante. Dá pra gente usar tranquilo no podcast sem suar. E então a gente começa essa nova parceria aí. Se você quiser adquirir então uma camiseta como essa, eles têm também em azul e branca. Você pode entrar no site da Delabito. O link tá aí embaixo na descrição, no YouTube, no Spotify. E também colocar lá o nosso cupom de desconto com 12% de desconto. Entre Costas, tudo maiúsculo e tudo junto, no site deles, e adquirir a sua camisa. É uma marca focada na moda masculina, por enquanto. Mas é bem coringa, assim. Eu também já tô com a minha camiseta aqui. Toda mulher precisa também das camisetas básicas, então a gente consegue mesclar enquanto não vem aí a marca feminina. E também no Instagram deles, eles têm algumas dicas para não ter essa ansiedade do que fazer, né? Como... O que eu vou vestir amanhã? Então, o Gustavo estava explicando aqui pra gente que ali tem algumas dicas de já deixar pronto, como combinar, para não ter essa ansiedade. Esse é um desafio pra gente, principalmente os homens têm dificuldade na combinação de como vestir, que cor vestir, que cor fica bem com aquela cor. Então, ali tem algumas dicas bem interessantes e para mim ajuda muito. Não é raro a Nayara falar assim, ó, volta lá e troca. Não combinou. Beleza. Bem, então é Delabito no Instagram, acho que TikTok também, Gustavo? @Delabito Store nas redes sociais. E no site, o link está aqui na descrição desse vídeo. Não se esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no nosso canal e compartilhar para o máximo de pessoas ansiosas que você conhece. E hoje o tema, então, é a ansiedade. Nós não vamos entrar no tema tratamento ainda. Isso você vai ver nos próximos vídeos, nos próximos episódios. Segura a ansiedade aí. Segura. Espera os próximos para o tratamento. Mas é muito importante conhecer o transtorno para você aprender a lidar. Só de você reconhecer, conhecer, você já vai ter ferramentas de como lidar com essa ansiedade. Então, do ponto de vista físico, o que é a ansiedade? E aí precisa diferenciar o que é ansiedade fisiológica da ansiedade patológica ou transtorno de ansiedade. Nós precisamos de ansiedade. Para a gente estar aqui hoje, a gente precisou de ansiedade para chegar na hora certa, para estar preparado, para estudar minimamente o tema. Claro que a gente já tem bagagem para isso, mas a gente tem que estar preparado.
Isso gera uma ansiedade fisiológica. A ansiedade fisiológica nos adapta, inclusive nos preserva com relação à sobrevivência. Quando nós estamos diante de uma situação de ameaça, de risco ou de perigo, nós precisamos da ansiedade para lidar com essa situação. Então, nessa situação, nosso cérebro reconhece a ameaça, libera a adrenalina, que é para preparar o nosso corpo para enfrentar essa situação ameaçadora. Então, para lutar ou para fugir. É a famosa reação de luta ou fuga. Então, o que acontece nesse momento? Há uma descarga de adrenalina. E essa adrenalina vai agir em todo o corpo. No coração, vai acelerar o coração. O coração vai bater mais forte e mais rápido. A pressão vai se elevar. Por quê? Do ponto de vista instintivo, o que a gente precisa? Mais sangue no cérebro e no músculo, para lutar ou fugir ou correr. A respiração é curta e rápida, porque a gente precisa de uma troca mais rápida dos gases sanguíneos. A musculatura fica tensa, pronta para agir. Então, dá até aquele tremor. Isso é natural. A palidez na pele. Nós não precisamos de sangue na pele nessa situação. Nós precisamos de sangue no músculo e no cérebro. Até porque, numa situação de luta, se você sofrer um corte ou uma perda sanguínea ali, ela é mínima por causa disso, né? Isso, exatamente. Então, tudo isso para preservar o ser humano, inclusive em termos de sobrevivência. Então, isso ajuda, adapta, protege o ser humano em condições reais de um risco, de um perigo que precisamos nos adaptarmos. A questão do transtorno de ansiedade é que é uma distorção dessa ameaça do risco do perigo. O ansioso, ele enxerga o risco como uma lente de aumento, extremamente ameaçador, como se não fosse possível sobreviver à exposição daquela situação ameaçadora. Por outro lado, ele subestima a sua habilidade e capacidade de enfrentar isso. Então, aí vem o transtorno de ansiedade. O transtorno, por definição, a pessoa passa a ter prejuízo, sofrimento, desconforto, chegando até pontos de incapacidade de desempenhar suas atividades cotidianas, por conta da ansiedade, desse medo desproporcional, muitas vezes associado à preocupação excessiva e à intolerância às incertezas, fazendo com que o ansioso queira controlar tudo, todos e o tempo todo. Isso gera um sofrimento enorme. E é muito importante o diagnóstico, porque tem gente que pensa, eu sou assim mesmo, eu sempre fui assim. Não, você não precisa passar o resto da sua vida sofrendo com um transtorno de ansiedade. Então, o diagnóstico é o ponto de partida para o tratamento. Agora, aqui hoje, principalmente com você presente, a gente vai tirar essas dúvidas, porque o diagnóstico de ansiedade é um diagnóstico de exclusão. Então, a pessoa que tem uma dor no peito, a gente tem que provar que não é um infarto antes de falar é ansiedade, porque eu vejo muito comum os pacientes a inversão disso, principalmente no pronto-socorro. Então, a pessoa vai lá, tá com dor no peito, muitas vezes tem fator de risco, fez um eletro, não é nada, vai para casa que você vai ficar bem. Não é bem por aí, né? Tem que se esgotar as possibilidades. Pô, fez o eletro, fez as enzimas, teve uma avaliação bem feita do que seria aquilo lá. Beleza. Talvez seja ansiedade. Até porque não tem exame para os transtornos mentais, né? Sim. Infelizmente, seria bem mais fácil. O diagnóstico é clínico. Se tivesse, o diagnóstico é clínico. Então, a gente precisa excluir que não são outros transtornos, outros problemas. Isso é com infarto, isso é com hipertiroidismo, por exemplo. Não são causas biológicas para daí sim a gente ir para o tratamento psicológico. Mesmo a síncope, né? Então, o que é síncope? É o desmaio. Tem muita gente que desmaia por questões emocionais. É comum. Mas geralmente não, mas existem as outras causas de síncope, né? Então, a própria hiperreatividade vagal. Então, o nervo vago, ele é muito sensível. Então, pessoa que tem um ataque cardíaco, às vezes esse nervo vago vai acionar, ela vai ter um desmaio. Tem gente que tem desmaio dando risada. Então, tem uma hipersensibilidade desse nervo. Quando a pessoa dá risada, tem um pouco de hipóxia, né? Então, baixa um pouquinho a oxigenação do cérebro, hiperventila e aí apaga.
Assim como é muito comum aquela pessoa que tem medo de sangue. Aham. Se vai tirar sangue ou se vê sangue, desmaia. Então, aquele pai que vai assistir o parto do filho, muitas vezes, o Tem que médico vai ter sentado, que né? parar de fazer o parto para atender o pai, né? Isso é comum. Então, algumas pessoas eu já oriento, vai tirar o sangue, já teve esse episódio de desmaio antes, que é exatamente isso que você falou, a síncope vasovagal, tira o sangue deitado. Tem uma série de manobras, inclusive, que podem ser feitas para não causar esse desmaio. Mas você falou muito bem da importância da avaliação médica. Nós estamos aqui entre costas mostrando a importância da avaliação multidisciplinar. Então, o paciente, a gente tem que ter essa visão integral. E você disse, o diagnóstico de ansiedade é um diagnóstico de exclusão. A questão de 1 ano, aproximadamente, eu tive uma paciente que ela tinha uma dor no peito muito característica de angina. Então, a dor no peito opressiva. Opressiva é em Opressivo aperto, em né? aperto. Angor, Tem um peso. A angina, angor, quer dizer constricção, aperto, que vem até da angústia, que também está relacionada à ansiedade. Por isso essa confusão de ansiedade, ansiedade é problema no coração, precisa avaliar adequadamente. Essa paciente foi no pronto-socorro com essa característica, uma dor típica de doença do coração. É uma dor mais do lado, pode pegar o peito todo, mais Peito do lado todo. esquerdo, pode caminhar para o braço, né? Isso, caracteristicamente, então, é no centro do peito, o coração está no lado esquerdo, mas é mais no centro do peito, a gente chama de dor retroesternal, atrás desse osso, que é o externo, pode irradiar para os braços, particularmente o braço esquerdo. Parte de dentro do braço esquerdo mais, né? Exatamente. Pode vir para a mandíbula também. Pescoço e mandíbula. Então, o paciente pensa às vezes que é dor de dente, coisa assim. Mas também pode ir para o abdômen, né? Para o abdômen, parte superior do abdômen. E aí a pessoa confunde com o quê? Com gastrite. Pode ir para as costas. Pode ir para as costas. Ou seja, Exatamente. uma dor difusa. Ela espalha, mas ela tem uma característica muito típica. Essa questão da dor em aperto. E também que a pessoa não consegue apontar. Tá doendo aqui. Isso. Não é assim, né? Isso é importante dizer. Porque a dor, quando você consegue apontar, normalmente vai ser uma dor de parede torácica. E não é uma dor visceral, interna. Então, essa dor do coração, né? E aí o coração dói ou não dói? O coração dói. Estamos falando da angina, do infarto, que é a dor do coração. Aquela dor, pode pensar na cólica também, né? Exatamente. Quando você tem uma cólica intestinal, você não sabe exatamente onde está. Você não consegue localizar. Uma dor mais difusa que se irradia, ela espalha. E vem acompanhado de outros sintomas. Sudorese fria, muitas vezes dificuldade para respirar, enjoo. Vômito também pode ter, Vômito pode ter. Sensação de morte, que pode estar presente na angina e no infarto, mas também na ansiedade e no pânico, né? Então, olha quantos sintomas semelhantes à ansiedade e doença no coração. Então, mas é muito importante, você falou, e a gente precisa também destacar isso, que o paciente precisa procurar o médico. Nessas condições, tem que ir para o hospital para avaliação médica do quadro. E aí, essa paciente que eu estou mencionando, ela foi no pronto-socorro e saiu de lá com encaminhamento para o psiquiatra. Sem fazer exames. Fez minimamente alguns exames. Minimamente. Por exemplo, um eletronormal nesse momento não afasta o diagnóstico de angina e de problemas no coração. Uhum. Não afasta. Isso é importante ser dito. Então tem que continuar a investigação, né? Precisa não é porque foi no pronto-socorro que já está resolvido. Então, vai dosar enzimas. Pode, no primeiro momento, vir uma dosagem normal. Ainda não afasta. Tem que fazer um teste de esforço. Depois, dependendo do caso, vai ser encaminhado para um teste de isquemia. O que é isquemia? É exatamente a falta de circulação para o músculo cardíaco. Por isso que ele dói. Bom, essa paciente saiu dali com um encaminhamento para o psiquiatra, voltou a ter dor no peito, retornou ao hospital. Nesse segundo momento, então, foi feito o diagnóstico de uma
angina, uma insuficiência coronariana aguda. Em seguida, ela fez um cateterismo de urgência, mostrou que todos os vasos principais do coração estavam obstruídos e ela foi encaminhada para uma cirurgia cardíaca, fez a cirurgia e hoje está super bem. Evoluiu. Então teve um adequado. teve Final um feliz. final feliz. Mas teve esse tropeço no diagnóstico com o encaminhamento para o psiquiatra. Talvez o encaminhamento para o psiquiatra poderia acontecer, mas também para o cardiologista para fazer a conclusão da avaliação. Como você falou no início, né? O paciente cardiopata, né? O cardíaco, ele tem uma maior incidência de ansiedade. Os pacientes que têm asma também têm uma maior incidência de ansiedade, o que não exclui a causa base, né? Isso. Então, a pessoa que já teve um infarto, ela tem medo de ter outros infartos. Isso. Quem teve asma tem medo de ter uma crise de novo, né? Isso. E aí é muito interessante que os pacientes, eles chegam no consultório, como você falou, ele já teve um infarto, ele tem medo de ter o segundo. Mas eu sempre comparo, faço essa educação para o paciente, tá? Essa dor que você está tendo no peito agora é semelhante àquela dor que você teve no infarto? Ah, não, doutor, é diferente. Essa dor é mais localizada, ela piora quando eu respiro, tá? Então essa dor não é. Por isso que é importante a avaliação médica em relação à dor, né? Sempre a avaliação. A dor é um sinal de que alguma coisa não está bem e o médico precisa dessa avaliação. E como você falou, também tive recentemente um caso, um paciente que tinha diagnóstico anterior de ansiedade. Transtorno de ansiedade era o diagnóstico dele. E ele começou a passar mal, cansaço, falta de ar, palpitação. E quando ele chegou no meu consultório, ele estava com uma cardiopatia aguda, uma insuficiência cardíaca, um ataque à arritmia, uma arritmia com frequência cardíaca muito elevada, que ele estava com esses sintomas há meses, achando que era ansiedade. E era uma doença no coração, uma doença grave e ameaçadora. Felizmente, esse paciente está super bem também, foi tratado, tratamos a arritmia, precisou de um período de hospitalização, precisou de alguns procedimentos, está bem, melhorou da ansiedade e melhorou do coração também. Então, essa visão integral do ser humano e do recurso da equipe multidisciplinar. Eu tenho um caso que é o contrário, né? Então, eu até compartilhei com você um caso bem específico de um paciente que ele veio com um quadro típico ali de depressão, bem típico, um idoso, aposentado, que não via mais sentido nas coisas, tinha alguma ansiedade, mas era mais um quadro depressivo. E aí ele tinha umas tonturas. E ele estava bem da depressão, ele estava bem desse quadro da parte mais ansiosa e continuou com as tonturas. E eu insistindo para ele continuar a seguir o segmento com o cardiologista e tal, até que ele teve um BAV, né? Então, um bloqueio átrio-ventricular. Então, o átrio não mandava, o ventrículo não recebia, né, o estímulo elétrico do coração. E aí teve que colocar um marca-passo e tal. Mas aí é o caso contrário, né? Isso. E aí a importância de mesmo o paciente que está em segmento, manter o segmento com o cardiologista, né? E até às vezes o que eu recebo no consultório, eu sempre também oriento, né? Como é que tá, principalmente pacientes que têm essa queixa, né? Do coração acelerando e tudo. E aí, às vezes, a pessoa já foi no médico, já fez um eletro, mas passa um tempo, o sintoma continua, ela continua com medo, né? E aquilo fica na cabeça dela. Eu falo, bom, se vai te ajudar a tirar essa dúvida, vai de novo no cardiologista, refaz a avaliação, vê como é que tá. Porque eu não posso falar para ela que ela não tem nada no coração, porque eu não avalio o coração dela, né? Eu posso ajudar a entender outras questões que podem desencadear uma crise de ansiedade. Mas se não for uma crise, aí não é comigo, né? Então, às vezes passou um ano já que ela foi no cardiologista, eu pergunto, quer ir de novo? Talvez isso te ajude a ficar mais tranquilo. E às vezes de fato a ansiedade, mas ajuda mesmo, né? O médico dá essa segurança para ela, ajuda também na ansiedade. Acho até importante agora a gente parar um pouquinho e explicar que a gente tem a ansiedade, o transtorno de ansiedade generalizada, a ansiedade social,
A gente, na verdade, tem transtornos de ansiedade. Transtornos ansiosos, né? E aí a raiz é sempre a mesma, mas a apresentação é diferente, certo? Então a gente tem, por exemplo, o transtorno do pânico, onde a apresentação é um pouco diferente do que o transtorno de ansiedade generalizada. O transtorno do pânico é geralmente quando as pessoas falam que elas têm crise de ansiedade, porque faz o pico de ansiedade, faz o pico desses sintomas em momentos específicos, né? E o que às vezes assusta as pessoas, às vezes não tem uma causa clara do gatilho. Então ela pode acordar já com crise de pânico. No meio da noite, ou acorda de manhã com crise, eu tenho alguns pacientes assim, ou acorda no meio da noite tendo uma crise, ou tem no meio do dia sem uma causa específica, e isso assusta a pessoa, mas é o funcionamento do quadro. E aí essa crise geralmente ela é marcada por um medo intenso de morrer, o medo de ficar louco. O medo da crise. E o medo da crise. O medo de ter nova crise faz com que ela evite algumas situações. Então começa primeiro, poxa, eu tive uma crise no metrô. Não vou mais de metrô, vou de ônibus. Isso. Aí tive outra crise no ônibus. Então não vou só de Uber. Aí eu tive uma crise no Uber. Teve um paciente, inclusive, que não teve nem a crise no Uber, mas ele morria de medo de ter a crise no Uber. O que a pessoa começa a fazer? Para de sair de casa. Então vou fazer só home office, não vou mais sair de casa, não vou mais viajar. Hoje em dia, depois da pandemia, né? Então a gente tem o iFood, a gente tem outros sistemas de delivery. A pessoa vai se isolando. As compras podem ser feitas de casa, né? Então, a pandemia, ela trouxe, aliás, o isolamento, né? Como que chama? A quarentena, né? Que foi feita, gerou facilidades para você não sair de casa, mas para a pessoa com transtorno do pânico... Aumentou o transtorno. Aumentou o transtorno, facilitou o transtorno, né? Isso. Então, aquela pessoa agora ela consegue viver só dentro de casa. Só que ela vive com medo de ter uma nova crise o tempo todo. E aí que a gente tem o transtorno do pânico. Então, qualquer pessoa, doente ou não, com algum transtorno ou não, pode ter uma crise de pânico. Isso. É normal. Qualquer um pode ter. Sob muito estresse, sobre uma notícia muito... depois de uma notícia muito impactante, um falecimento, um acidente... Então, antes de uma apresentação. Antes de uma prova. Tudo que ela tem muita expectativa pode gerar uma crise de pânico. Mas nem todos que têm crise de pânico têm o transtorno do pânico. E aí sim é esse comportamento evitativo de não fazer as coisas. O tamanho do prejuízo que isso gera, né? Sim. Por uma prisão, né? Eu, quando estava no colégio, antes de uma prova, que ia ser uma prova que ia cair várias matérias, então era uma super prova, tive uma crise. Mas ela foi pontual, né? Eu nunca mais tive. Eu tive uma vez, na minha vida toda, uma crise de ansiedade. Uma crise do pânico aí. Mas eu não tive o transtorno, então não era um recorrente, porque isso vai dizer sobre a frequência, sobre a intensidade. Então já tive paciente que tinha todos os dias quando acordava. Então é um transtorno, né? O transtorno, o que é normal, o que é patológico, vai depender de frequência, de prejuízo, de intensidade. Então, lógico que se você tem uma crise, isso é um indicativo de saúde mental, que você precisa buscar ajuda, porque você está tendo dificuldade de lidar com pressão, né? De administrar as dificuldades da vida. Mas não necessariamente é um transtorno que, precisa tomar medicação porque eu tive uma crise? Não, né? E é importante também, você falou da questão da recorrência, vocês disseram da questão de associações, então a pessoa que tem o transtorno de pânico, muitas vezes ele associa o ambiente, às vezes o horário do dia com aquela crise, então ele fica meio que esperando a crise, e aí vem mesmo. E a questão de como se desenha a crise, então ela vai subindo degraus de ansiedade. Aí ela sobe rapidamente, atinge um platô, um pico, platô, e depois de alguns minutos, normalmente 20, 30, 40 minutos, a crise passa. E aí vem uma sensação de exaustão emocional. E até um fator que a gente pode falar para as pessoas ficarem um pouco mais tranquilas em relação à crise, porque ela passa. Isso.
O infarto geralmente não passa. Ele pode diminuir, né? Quando não está infartando ainda, a angina vem no esforço, depois ela passa com o repouso, mas por isso que é importante a avaliação do médico. Mas a crise ela vai passar. Então a conscientização disso é muito importante para o paciente, porque tem pacientes, e é uma minoria, que você pode tratar, e ele vai ter a crise. Então a consciência de que, eu já me conheço, eu sei que isso é a crise, vou ficar quietinho aqui, ela vai passar. Não vou morrer, não vou ficar louco, não vou perder o controle, Uhum. e ela vai passar. Eu falo isso para meus pacientes. Sempre passou. Sempre passou. Sempre vai passar. Isso. Essa frase é importante repetir para o paciente. Uhum. Essa crise sempre passou, sempre vai passar. E você mencionou a diferenciação da angina, né? Uma das características da angina, da dor de origem cardiológica, é que ela é desencadeada por esforço. Pode ser desencadeada por estresse emocional também, mas uma característica muito típica. Sempre que faz aquela determinada intensidade de esforço, vem a dor no peito. Aí a pessoa tem que parar. Então, isso não acontece normalmente na ansiedade. Então, são diferenças que a gente vai avaliando para fazer esse diagnóstico que a gente chama de diagnóstico diferencial. E também outras questões são as gastrointestinais, né? Muito comum nas crises. Então, a pessoa ter dor de barriga, ter uma urgência, preciso ir no banheiro agora, ou mesmo vontade de fazer xixi, né? Da ansiedade. Da ansiedade. Isso é comum, interessante isso. Eu lembro quando eu era garoto, eu treinava judô. E no dia da competição era um ambiente difícil, né? Ansiogênico. Uhum. E sempre me dava uma sensação da bexiga cheia. Só que ela não estava cheia. Então, isso era a contração da bexiga pela ansiedade. Muito comum. E é como você mencionou, também os aspectos gastrointestinais. Então, acelera um pouco o intestino, a vontade de ir no banheiro. Isso é comum no quadro de ansiedade. E até a gente conversou sobre esse ambiente, né, mais tenso com o Felipe Matos, sobre jiu-jitsu. E como que a gente usa essa ansiedade, que é natural, porque você de fato está se expondo a um perigo ali a seu favor. Isso. E não contra. Uhum. Né? Até de reconhecer os sintomas, né? O que é. E, exato, agora eu estou preparado para enfrentar essa situação. Agora, perigosa. A ansiedade que dá dor de barriga é a minha especialidade. Porque tem outro diagnóstico que vai... É uma comorbidade aí junto com a ansiedade, que é a síndrome do intestino irritado. Uhum. Então, em momentos de ansiedade, em vários outros, mas nesse em específico, as pessoas, eu, por exemplo, tenho dor de barriga. Então, antes de uma prova, saia correndo para ir no banheiro. Uhum. E aí, o que a gente faz? Precisa tratar a ansiedade. Isso. Tratar os dois, né? Tratar os dois. Tem alimentação, atividade física, terapia. Sempre esse olhar integral para o ser humano. E o que é gostoso de perceber é que essa nossa conversa do Entrecostas é a conversa que a gente tem no consultório, na nossa clínica. Quando eu estou com um paciente que eu estou com uma dúvida de saúde mental, vou até a Marina ou até o Henrique e vice-versa. Uhum. Então, essa também integração entre a gente no cuidado do paciente. Isso é importante. Uhum. Sim. E tem também o transtorno de ansiedade generalizado. Que é diferente do transtorno do pânico, né? Então, o transtorno de ansiedade generalizada, a pessoa tem medo... Bem, agora, voltando, dando até um passinho para trás. Todo transtorno que a gente fala de ansiedade, a base dele no sentimento é o medo, né? Uhum. Então, a sensação geralmente é o medo, é a preocupação, a angústia, a apreensão de que alguma coisa pode acontecer, né? Quando a gente fala do transtorno de ansiedade generalizada, então é o medo o tempo todo de que alguma coisa pode acontecer. Pode ter crises de pânico ou não, crise de ansiedade ou não. E a pessoa tem, geralmente, muitos sintomas físicos do ponto de vista dor na região do trapézio aqui, de ficar tensa o tempo todo. Então, angústia no peito de que alguma coisa vai acontecer a qualquer momento. A preocupação à noite, pior é à noite, a hora que deita, fica com aquela cabeça, o pensamento acelerado, não para, porque alguma coisa vai acontecer. O catastrofismo, então, poxa, meu filho saiu para festa. Ah, não, ele já sofreu um acidente, ele foi roubado, vou encontrar ele e o corpo dele no IML, vão me ligar a qualquer momento para falar que... E aí, o que eu faço? Eu busco algum conforto, mando mensagem o tempo todo para a pessoa.
que não Tento aumenta a controlar a segurança. situação. Tenta controlar. Não aumenta a segurança do filho nessa situação e gera ainda mais um desgaste, confirmando aquele pensamento de que precisa controlar, porque se não tiver o controle, algo de ruim vai acontecer. E aí fecha esse ciclo vicioso. E aí, muitas vezes, libera adrenalina, e aí essa adrenalina pode, inclusive, mesmo nessa situação do transtorno de ansiedade generalizada, manifestar com uma crise de pânico. Ou qualquer outro desses sintomas que a gente falou, sintomas físicos, né? De dor de barriga, de vontade de ir no banheiro, sem necessariamente ser uma crise de pânico, mas fica com aquilo ali, né? E aí, interessante essa questão do catastrofismo. Então, uma situação aconteceu, por exemplo, a pessoa está atrasada, o filho está atrasado para chegar. Já vem o pensamento negativo, deve ter batido o carro, deve ter acontecido algo de muito grave. Então, esse pensamento negativo, distorcido, catastrófico é o que gera ansiedade. É a história da lente de aumento. É uma distorção da realidade, né? Então, a gente sabe que acidentes acontecem, sim, mas a pessoa, a todo momento, ela está quase que esperando que algo ruim aconteça. Quase que uma certeza. E ela já vive algo ruim acontecendo. Então, porque é um estado de alerta constante. E também não, da preocupação, porque ela vai lá, algo ruim vai acontecer. Então, meu filho vai sofrer um acidente. Meu filho sofreu um acidente. Ela já tá vivendo aquilo ali. Porque ela já tá no IML pensando, ou já, nossa, eu vou ter que ir no hospital. E como que tá o plano de saúde? O plano de saúde tá pago em dia? E aí ela vai gerando outras preocupações em cadeia por causa disso. É como um filme de... E nada tá acontecendo, o filho só tá assistindo aula, entendeu? O professor demorou para liberar. Alguma coisa nesse sentido, né? E a pessoa num sofrimento enorme. E é muito interessante essa história que a pessoa vai contando, né? E então, narrativas, né? Narrativas. Eu atendo muitas mulheres que, preocupadas com os filhos, por exemplo, ou com o marido, ela vai criando uma história. Tá, se eu morrer do problema no coração, meu filho vai ficar desamparado, meu marido vai ficar viúvo, e aí já imagina a cena dela lá no caixão, no velório, no enterro, e nada disso está acontecendo. Está longe acontecendo. Está longe. Agora, a pessoa está numa ansiedade extrema, uma ansiedade, um sofrimento enorme. E como você falou, aquela sensação de que ela não vai ter recurso para lidar com aquilo. Então, eu ia dar um spoiler do tratamento. Não. O tratamento é no próximo episódio. Mas você tem recurso. E é interessante também que os homens têm muita preocupação financeira, né? Verdade. Quando você vê de prover. Isso. Então, eu não vou dar conta de prover, eu não vou dar conta de pagar a escola dos meus filhos. Ou até um controle financeiro excessivo. Né? Não pode gastar com isso, não pode gastar com nada, e acaba não vivendo, né? Porque precisa daquele controle. Porque ele tá ansioso, tá com medo de que falte, de que ele não seja o suficiente. E aí começa as crenças distorcidas da ansiedade, né? Então, que eu não sou o suficiente, uma crença de insuficiência. Não dou conta. E outra coisa que é interessante é que pode ter uma raiz ou não, né? Essa crença pode ter surgido de outra crença ou de uma experiência. Sim. Eu acho que é importante a gente falar das crenças, mas antes de falar das crenças, desse exemplo que você nos trouxe do homem, uma característica muito comum é o medo de perder o emprego. Então, ele vivencia no trabalho sempre essa expectativa de que a qualquer momento ele será demitido e que essa demissão vai impactar numa questão financeira, uma crise financeira, e por causa da crise financeira, ele e a família vão morrer de fome. Então, é esse catastrofismo novamente. Então, eu trabalho há muitos anos em empresas, né, e com esse olhar sempre na promoção da saúde mental em empresas, e eu via pessoas com anos trazendo essa preocupação. E se não aposentou tem nada, na empresa. Não tem aposentou na empresa. Indício, não tem evidência nenhuma. Exatamente. Pelo contrário, é um bom funcionário. A empresa não está passando por crise. Isso. Mas também pode ser que esteja passando por crise. E pode ser que essa ansiedade tenha um cunho real. O fiozinho que começa ela seja real. E aí, é transtorno ou não é? Então, aí, eu quero até ouvir a opinião da Marina, mas alguns questionamentos são importantes. Diante dessa situação,
o que pior pode acontecer? O que é mais provável de acontecer? Acontecendo o pior, você pode sobreviver, superar isso. Mais do que isso, você pode sobreviver a isso. Então, você vai mostrando um caminho de como lidar com essa situação, porque a gente não quer negar que coisas ruins acontecem. Uhum. Inclusive, coisas ruins acontecem para pessoas boas. Aquela ideia que eu sempre falo aqui, né, que eu tinha esse conceito, né? Eu vou fazer tudo certinho aqui, que nada de ruim vai acontecer. Bobagem, vai acontecer. E aí, como eu vou lidar com as dificuldades? Então, a gente também não quer negar os riscos, os perigos e que coisas ruins acontecem. Mas é aquela história do ansioso, ele subestima a sua habilidade de enfrentar situações adversas. E você já contou também, na sua infância, a sua ansiedade em relação a notas, né? Sim. Que vinha em relação a essa crença de que eu preciso fazer tudo certo, eu preciso estudar, eu preciso ter a melhor nota possível para os meus pais gostarem de mim. É um tipo de ansiedade também, que a gente Também. chama de ansiedade de desempenho. Isso. Geralmente pessoas aí, de forma geral, perfeccionistas, com uma autocobrança excessiva, com uma autocrítica, ela tem ansiedade de desempenho na escola, aí vai ter na faculdade, no trabalho, ou até nos relacionamentos. Daí, nesses casos, qualquer situação que ela se sinta avaliada. Isso. Principalmente quando existem pessoas hierarquicamente superiores a ela. Existe um estudo muito legal que foi feito na China, em que eles queriam ver, em relação a essas pessoas com ansiedade de desempenho, qual que era o pior ambiente para falar em público. Então, fizeram algumas simulações numa tela, no óculos, era um VR, né, um VR, um óculos de realidade virtual, em que tinham algumas situações. Primeira situação, uma sala pequena, parecida com essa, em que a pessoa teria muitas pessoas, poucas pessoas e uma quantidade média de pessoas. O que estaria envolvido? Aí também, se as pessoas estão ou não interessadas no que ela está falando. Então tinha o cenário de uma sala parecida com essa, uma sala de reunião, uma sala de aula e um anfiteatro. E é interessante que e o quanto essas pessoas interagiam também, né? Os NPCs, né? As pessoas da realidade virtual interagiam. Se as pessoas estavam interessadas ou desinteressadas. E o mais interessante é, a pessoa com ansiedade de desempenho, ela fica mais tranquila quando ela está fazendo a apresentação numa sala grande, no anfiteatro, com uma plateia desinteressada. Porque ela não se sente avaliada. Interessante. Que pode ser diferente, por exemplo, da ansiedade social. Que é diferente da ansiedade social. E aí eles colocam isso também no estudo. Provavelmente, se essa pessoa estiver na sala pequena, com pessoas hierarquicamente superiores a ela, aí é o máximo de ansiedade. Né? Que ela está se sentindo muito avaliada. E aí, já que falamos da ansiedade social, acho que é interessante a gente falar um pouquinho sobre isso e trazer a diferença de timidez e ansiedade social. Queria saber da opinião de vocês sobre isso. Aí tem uma palavrinha que ela é complexa, mas que ela explica muito bem, que é a timidez, ela é egocintônica. E a ansiedade social, ela é egodistônica. O que significa isso? Egocintônica. Então, a pessoa, ela está bem em estar daquele jeito. Tudo bem para ela não conversar. Tudo bem para ela ficar em casa no sábado à noite. Que ela gosta. Introvertido. É o introvertido, isso é natural dela. Ela não deseja ser diferente. Já na ansiedade social, ela é egodistônica. A pessoa não está bem em ser daquele jeito. Ela adoraria ser aquela pessoa que vai na frente da sala e dá um show, né? E que faz piada, que conversa, que desempenha bem ao conversar. E tem outras situações que, por exemplo, a pessoa com ansiedade social, ela fica programando, então ela já tem aquelas preocupações parecidas com a ansiedade generalizada, mas ela fica ensaiando, programando o que ela vai falar. Quando eu era jovem, tive um pouco de ansiedade social e eu ficava programando, por exemplo, o que eu ia falar com o cobrador do ônibus. Ficava ensaiando na minha cabeça as possibilidades daquilo acontecer. E o que acontece? Na hora, sua ansiedade vai aumentando, 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 e você trava. A minha resposta seria um pouco diferente.
Como psicóloga, eu responderia depende. Se a timidez é ansiedade social, o que é o que não é. Eu acho que sim, tem traços de personalidade que faz parte da pessoa. Então, uma pessoa mais introvertida é uma pessoa que ela precisa do seu momento sozinha, ela recarrega a bateria social quando ela tá lá assistindo a série dela, tranquila. Tá falando da Marina, né? Eu sou esse tipo de pessoa. Mas que pode aprender a se comunicar. Né? Então, a comunicação é uma habilidade. Porque às vezes a pessoa fala, mas eu sou comunicativa. Mas eu preciso do meu tempo sozinha. Então, às vezes, confunde. Seria um introvertido. Seria um introvertido, sim. O extrovertido, ele não tem muitas dificuldades de relacionamento, de se expor. E ele gosta de estar em ambientes com bastante gente. É o que recarrega ele, é o que faz ele feliz. É aquela pessoa que gosta de andar em grupos e sair todo final de semana e tudo. Lógico que a gente tá falando de extremos, né? E tem um contínuo aí do meio, então depende. Mas o que eu acho é que o que eu tô falando é em relação à capacidade. A pessoa que é introvertida, ela tem a capacidade de dar uma aula se ela for solicitada. O ansioso social, ele perde essa capacidade. Sim. E aí que entra o prejuízo. Então, a pessoa introvertida, ela pode ser comunicativa, mas a pessoa introvertida, ela pode ser tímida. A timidez envolve, às vezes, uma dificuldade de iniciar uma conversa. Então, sobre o que eu vou falar? Eu acho que também tem uma questão de autoestima, que na ansiedade social também tem, mas eu acho que na timidez é bem vinculado à autoestima. Às vezes não é um transtorno. É só, mas Marina, eu não me acho interessante, eu não acho que eu tenho muito conteúdo para conversar com as pessoas. É a pessoa que, eu não sei se ela gosta de ser assim, mas ela até reconhece, às vezes, como uma dificuldade de comunicação. Eu acho que a timidez tem muito mais a ver com comunicação. A ansiedade social, já como um transtorno, ela gera um prejuízo muito maior, um sofrimento muito maior. Então, envolve sintomas de ansiedade, porque é um tipo de ansiedade que, às vezes, o tímido pode ter em menor nível ou não ter. Né? E a ansiedade social vai envolver também uma questão de autoestima, geralmente, mas é mais sobre a avaliação do outro, é o que o outro está vendo em mim, né? Que na timidez talvez não seja tão frequente. E é comum também na ansiedade social a pessoa ter dificuldade de comer em público. Comer em público. Ela se sente... De sair sozinho. De sair sozinho. Escrever em público, assinar em público. E aí é um transtorno. Porque ninguém tá vendo. Ninguém tá olhando, mas a sensação é que tá olhando. É de que estão me avaliando. Todo mundo tô sendo avaliado. Se eu vou no shopping sozinho, todo mundo vai perceber que eu tô sozinho. Isso significa que eu sou uma pessoa solitária, que ninguém gosta de mim. E aí vai muito além. E às vezes eu falo, faz esse teste. Se você tá no shopping e você vê alguém andando sozinho, o que você pensa sobre essa pessoa? Você pensa que essa pessoa não tem nenhum amigo? Você não pensa que ela escolheu talvez ir sozinha no shopping? Né? Então, eu sempre me achei, eu acho que sou, mas eu queria ouvir a opinião de vocês. Tímido. Sempre me achei tímido. E recentemente eu tive uma experiência numa mentoria com o Dr. Roberto Chiniachik, que ele nos desafiou lá a vender alguns livros na rua. E aí eu tive que abordar pessoas estranhas na rua e oferecer esse livro para a pessoa comprar. Alguns conversavam e tal, outros reagiam de uma maneira extremamente agressiva. Aquela história de quando você está no semáforo esperando alguém vem abordar e você sobe o vidro, né? Então, nitidamente, eu passei por isso. Algumas pessoas tiveram essa postura. E aí isso me gerava um desconforto muito grande, porque dava aquela sensação da rejeição, medo da rejeição. Então, e aí, nessa situação, isso é timidez ou é ansiedade social? Bem, você fez, né? Eu fiz, com sofrimento. Com sofrimento, transtorno. Com sofrimento e prejuízo, né? O quanto isso... Mas você não deixou de fazer. Sim. Eu acho que aí depende também. Por exemplo, se o seu trabalho fosse ser vendedor e passar por esse tipo de situação, eu acho que
exposição vai diminuir. Mas se isso te gerasse um sofrimento a ponto de não quero ir trabalhar no dia seguinte, eu chego em casa e choro no travesseiro, gero sintomas de ansiedade, então coração palpita, respiração curta e rápida, isso pode ser um transtorno. Mas como foi uma situação pontual, uma situação que leva um alerta, talvez precise desenvolver algumas coisas, trabalhar algumas coisas em mim, mas não um transtorno. Por isso que eu acho que até a resposta de vocês mostra, na minha opinião, que a timidez, até a ansiedade social, tem um contínuo. E aí tem às vezes, um limite tênue. Uhum. Até que ponto é uma timidez e até que ponto é uma ansiedade social. E me parece que a grande questão aí é exatamente o grau de prejuízo que a pessoa possa ter em função daquela característica. Até porque o que eu avaliei, assim, é que foi a primeira vez que você fez, né? E as habilidades sociais, elas são treináveis. Isso. E a primeira vez que a gente faz coisas são desconfortáveis. É desconfortável, é difícil. Talvez com o tempo não ficasse mais... E aí o spoiler que a Marina estava querendo dar aqui do tratamento. Porque é a exposição que acaba vai melhorando. É, pior. Mas isso a gente deixa para o próximo episódio. A fobia social, por exemplo, a ansiedade social, por exemplo, a pessoa que vai fazer uma apresentação, ela acha que as pessoas estão percebendo os sintomas de ansiedade dela. Isso é muito característico também. Tá percebendo que eu tô tremendo, que eu gaguejei e coloca uma lente de aumento nisso. Então, um rubor facial, que a pessoa fica vermelha. E às vezes a pessoa fica mesmo. Só que ela distorce a avaliação que as pessoas vão fazer disso. Porque geralmente, quando eu vejo uma pessoa ansiosa apresentando, eu não fico prestando atenção nisso, mas eu falo assim, putz, chato, né? Ela tá ansiosa, eu percebo com uma empatia. Não como uma avaliação. Isso. E a pessoa já está na avaliação. Está na avaliação negativa, colocando uma lente de aumento. Mas aí a pessoa, às vezes, ela tem medo que as pessoas sintam pena, dó dela. E isso pior, mas é uma avaliação. Uma avaliação. E eu, às vezes, faço isso com meus pacientes. E se for uma empatia? Você não acha que o medo maior é do ridículo? É do ridículo e outro que eu acho que é muito vergonha. comum. Passar vergonha e de ser julgado como fraco. Também. Incapaz, incompetente, fraco. Eu acho que o medo maior, mas aí é um ponto de vista meu, né? É da ridicularização, do escrutínio, né? Isso. De passar por uma situação em que eu vou ser julgado como ridículo. Eu acho que é interessante isso. E talvez a gente começou a falar das crenças, né? Será que lá no fundo não é uma crença de desamor? E aí você me perguntou do meu caso lá da época de escola, que a minha questão era tirar boas notas, ter bom desempenho, mas no fundo a minha crença era que eu precisava chegar em casa e falar para os meus pais que eu tirei boas notas. Então, eu sempre conto e dou a referência da Isabelle Ludovico, que numa roda de conversas ela fez esse questionamento. O que você fazia quando criança para se sentir amado? E muitas pessoas têm dificuldade com essa resposta. Eu não tive, porque eu já tinha tido esse insight de que o que eu fazia era tirar boas notas. Foi muito claro. E aí, então, a crença distorcida que se eu não tirar boas notas, eu não serei amado. Então é isso? São essas crenças? O que vocês acham? Acho que sim, acho que passa por aí. E isso vai falar também do medo que a pessoa vai ter em relação ao ridículo ou a ser insuficiente. Não ser bom bastante. Não ser bom bastante. Acho que aí é resultado cada louco com sua sentença, né? Na verdade, a gente acha que as pessoas veem e têm a mesma opinião que a gente tem sobre nós mesmos. E na verdade isso... Elas ligam muito menos do que a gente acha que elas ligam, né? Em partes, a gente transmite a nossa autoimagem. No seguinte sentido, se eu tô nervosa, se eu tô tímida, eu vou abaixar meu olho, eu não vou fazer contato social. As pessoas percebem uma pessoa insegura. De forma geral, se for bem estereotipado, né? E percebem quando uma pessoa tá segura e confiante, que ela tem uma outra postura. Então, a gente acaba transmitindo isso. A pessoa consegue dizer, acho que ela tá nervosa nessa situação. Só que ela para aí o pensamento, ela tá nervosa e pronto.
Não é o julgamento. Né? A pessoa não tá pensando, nossa, ela é uma incompetente porque ela tá nervosa na apresentação. Que é o pensamento negativo. Exatamente. Não, porque todo mundo sabe, todo mundo fica nervoso antes de apresentar. Alguns são mais treinados do que outros, alguns têm mais facilidade, mas é uma situação que gera ansiedade totalmente normal. Aliás, dentro disso, tem pesquisa mostrando que o que as pessoas mais temem, o maior medo das pessoas, não é o medo de morrer, é o medo de falar em público. E aí, uma vez, lendo um livro sobre oratória, o autor dizendo, todo mundo que vai falar em público num determinado momento vai ter algum grau de ansiedade, natural. Mas o ansioso, principalmente o fóbico social, ele põe a lente de aumento nisso e todas as consequências disso levando ao transtorno quando ele evita de se expor a essas situações. E aí tem outro tipo de ansiedade também, que são as fobias específicas, né? Talvez uma das mais comuns é aracnofobia, são essas fobias de aranhas, né? Então, de barata, de cobras. É bem legal esse assunto. E aí, assim como time de futebol, cada um tem o seu, né? Então, isso é bem interessante. Tem a fobia de andar em avião, também é muito comum, né? E aí eu lembro de uma paciente com fobia de aranha, e é interessante que ela tinha tanto medo que ela entrava numa situação delirante de imaginar que a aranha poderia entrar dentro do carro. Então ela evitava determinados ambientes que ela imaginava que poderia ter aranha. E passou por uma crise de ansiedade intensa numa situação de que ela imaginou que tinha uma aranha e que essa aranha ia entrar no carro. E aí ela ligou para o marido, que o marido tinha que ir lá para socorrer porque tinha uma aranha dentro do carro. Porque o que acontece na ansiedade? A pessoa imagina e o cérebro dela vai reagir como se aquele perigo fosse real. Ativa as mesmas partes. Então, ela viu, né, teve uma imagem da aranha dentro do carro e para ela aquilo era a verdade. E o corpo dela reage como se fosse uma verdade absoluta, sem questionar. Quando a gente fala de ansiedade, eu gosto muito de exemplificar com o filme do Divertidamente 2, porque ele mostra de forma muito concreta, acho isso muito legal, os diferentes cenários que a ansiedade cria, e cria muito rápido, né? E quando ela toma conta, não tem espaço para mais nada ali. Não tem espaço para nenhuma emoção que vai ponderar aquilo. Será que esse cenário é real? Não é. É criação da minha imaginação ou é a realidade? Eu tô vendo através de um óculos ou eu tô enxergando a realidade como ela é? Esse óculos está distorcendo. Então, quando ela toma conta, a gente não tem esse espaço. Porque isso é fisiológico, inclusive, né? Porque a mente, ela foca na ameaça. No problema, para resolver. Exatamente. E ela, inclusive, do ponto de vista visual mesmo, a pessoa perde o campo visual. Visão em túnel, né? Chama. Visão em túnel. Ela foca ali naquela ameaça e para enfrentar e sobreviver àquilo. E nas fobias específicas, tem fobia dos insetos, bichos. Tem fobia de lugar fechado, que é muito comum também. Então, a pessoa entra no shopping, ela já vai monitorando a saída de emergência, para se acontecer alguma coisa. Ou de elevador. Também. Nossa, o número de pessoas que tem, pelo menos medo de elevador é muito grande. Tomografia, ressonância, exames. Que geram desconfortos. Né? Ficar preso em um elevador é uma situação que gera um desconforto. Mas não é um perigo tão grande assim quanto a ansiedade torna. O que você vai fazer? Você vai esperar, não tem o que fazer. Você vai sair dali, você não vai ficar ali para sempre. Geralmente tem um botão de emergência, pra você apertar, as pessoas vão saber que você tá ali. Né? Então, são também outros tipos de fobia bem comum. Tem fobia de perder o controle, né? Medo. Então, aí é outro, não entra nem como fobias específicas, mas a gente tem a agorafobia. Que não é o medo de lugares abertos, como muita gente pensa. Ela é o medo de não ter ajuda. Isso. Então eu vou estar vamos supor, estou lá no campo de futebol, no meio do campo de futebol. Como que alguém vai me ajudar aqui? Não tem ajuda nenhuma. Estou no cinema. Estou no cinema. Num show. No show. Quem que vai me ajudar?
né? Tem também o medo de multidões, né? Daí é Isso. outra fobia específica. Mas essa confusão que você falou da agorafobia é por conta da expressão ágora, que era uma praça, né? Praça pública. Praça né? pública, então pessoas que tinham medo de estar nessa situação da praça, ambiente aberto, e exatamente por ambiente aberto não ter recursos Para te ajudar, pra te né? ajudar. Para onde você vai conseguir o recurso, né? Então tá longe. E é muito comum as pessoas com essas características de ansiedade terem medo de ficarem sozinhas também. Uhum. Exatamente por conta disso. E se eu passar mal aqui, quem vai me socorrer? Uhum. E aí outro medo que é comum é o medo de passar mal em público. Então veja quantas nuances e diferenças tem, e aí é cada um. É importante a gente ter esse olhar individualizado. Que a ansiedade não é uma coisa só. Por isso que a gente está falando que tem diferentes diagnósticos dentro da ansiedade e também cada um apresenta de uma forma, porque o ser humano é muito complexo. Medo de dirigir também, né? Muito comum. Muito comum. sem dúvida. Mas aí, as fobias específicas, tem coisas específicas. E aí o que é uma fobia, o que é um medo, também é isso que a gente tá evitação, falando. Né? É evitação, é o nível de sofrimento que isso gera, é o isolamento, a paralisação, então a intensidade, a frequência, tudo isso vai dizer se é um transtorno ou se é um medo, né? Eu, por exemplo, comecei a dirigia na cidade tranquilo. Mas eu tinha medo de dirigir na estrada, por conta de velocidade. Era um medo que eu tinha. E aí, quando eu ia dirigir na estrada, eu ficava dura no volante. Uhum. Nossa, ficava como se fosse Tensa. tensa. Eu colocava o ar-condicionado na minha mão, porque minha mão suava no volante. Isso foi passando. Então, era um desconforto? Era. Mas não era um desconforto tão grande a ponto de eu evitar. Uhum. A ponto disso me gerar prejuízo e sofrimento. Gerava o desconforto naquele momento. E isso que é importante a gente falar, que nem todo desconforto é transtorno. Isso, Uhum. perfeito. Gente, emoção. Emoção gera desconforto. Tristeza gera desconforto. Medo, raiva, angústia. São emoções naturais. Nem todo desconforto é transtorno. E outro diagnóstico, um pouco que eu acho que a gente não cabe tanto a gente entrar aqui, que é muito comum da infância também, é o mutismo seletivo. Então a criança ela não fala em ambientes específicos. Muito provocado pela ansiedade, isso. Mas eu não atendo crianças, você não atende crianças, você não atende crianças. Não tem. E outra ansiedade comum na criança é a ansiedade de separação. Separação. Principalmente nos anos iniciais, mas podendo avançar, né, na mas não primeira é raro infância. também, quer dizer, é raro, mas não é tão raro mães terem ansiedade de separação. Interessante. De deixar... Então, aí é o que eu falo. Nem toda emoção é transtorno. Então, existe o transtorno, que é esse, que causa prejuízo, sofrimento, tarará, depende da frequência. Então, a mãe que vai deixar o filho o primeiro dia na escola e ela depois vai pro carro chorar porque aquilo é difícil para ela, não necessariamente é um transtorno de ansiedade de separação. Mas foi uma ansiedade de Mas separação. foi um momento difícil para ela, tá? Que ela vai lidar. E existem formas saudáveis da gente lidar com momentos difíceis também. Mas a ansiedade de separação, principalmente para criança, que eu acho que, exato, em algum nível é natural, mas existe o transtorno que todo dia, por um ano, a criança já tá na escola, ela já acostumou, mas todo dia ela chora. Isso é um sofrimento, é um prejuízo. Ou ela fica chorando o tempo todo que ela tá, ela esquece, ela não esquece, né? Ela consegue interagir com os amiguinhos, como que é. Ok, o primeiro dia ela chorar, primeiro, segundo, terceiro, natural. Ah, não, faz um ano que ela vai pra escola, ela conhece as professoras, mesmo assim, é um momento difícil para ela. Opa, então a gente precisa olhar para isso. E aí é muito comum, dentro dessas questões que a gente está falando, é o medo da perda. Então, é como os pais terem, principalmente com um filho pequeno, um bebezinho, e lá olhar se o filho está respirando. E aí, na ansiedade de separação, eu lembro quando eu era criança, eu acordava no meio da noite, eu tinha que olhar se meus pais estavam na cama e se estavam vivos. Era o inverso. Não, mas ou às vezes o medo do abandono, né? Porque na cabeça da criança, e a criança tá amadurecendo, o cérebro dela tá amadurecendo ainda, o que ela não vê não tá lá. A criança bem pequenininha, né? Então,
Por que acontece a ansiedade de separação? Por que a criança chora? Porque se ela não tá vendo a mãe sumiu, desapareceu. Mas também é o que o meu pai falou, né? Quando ele vai lá olhar se os pais estão vivos ou não, qual que é a pior coisa para você naquela situação que poderia acontecer? Perder seus pais. Isso. Uhum. Então ele vai checar. Sim. Isso. E aí, exatamente, a questão da necessidade de checagem é que acaba contribuindo para a manutenção da ansiedade. Sim. Porque se você não puder checar, por exemplo, vai ver lá os pais e a porta estava fechada, porque, obviamente, de vez em quando a porta dos pais tem que ficar fechada. E aí aumenta a ansiedade. Uhum. E aí a gente tem uma diferença com esse comportamento de checagem, ele é comum de outro transtorno que deixou de ser um transtorno ansioso, que é o TOC. Passou a ser um transtorno próprio. Então, no DSM que está atrás do meu pai, que é o DSM-4, ele ainda era um transtorno ansioso, mas a partir do DSM-5 ele passa a ser um transtorno separado dos outros. E aí o que é o TOC? Então, transtorno obsessivo-compulsivo, que não é o tema do episódio, mas a gente vai dar uma pincelada só. Obsessões são pensamentos. Pensamentos repetitivos e muitas vezes fantasiosos ou não, mas que muitas vezes também levam a obsessões. Então, Obsessões são comportamentos. Comportamentos para aliviar aqueles pensamentos. Comportamentos também repetitivos. Também repetitivos e que podem ser mágicos ou não, né? Pode, por exemplo, o que é interessante é que não necessariamente a pessoa vê lógica naquilo. Uhum. Então, ela tem a crítica. Ela tem a crítica que lógica, mas não consegue não fazer. Então, tinha um paciente, ele era ateu, e toda vez que passava na frente de uma igreja, ele tinha que fazer o sinal da cruz. Ele é ateu, ele sabia que, inclusive, ele não gostava de fazer aquilo, mas ele precisava fazer aquele comportamento, senão a sensação de que algo muito ruim iria acontecer, né? Esse mesmo paciente, e aí pode ser toque de pensamento também. Ele vinha na cabeça dele imagens sacras, né? Então, de santos, de Deus, de Jesus, tendo relações sexuais. E aí, isso, inclusive, esse toque ele é mais comum do que parece, né? Se repete em muitas pessoas e é muito constrangedor para a pessoa, o que também gera uma sensação ruim. Culpa. Na verdade, o toque, a pessoa ela tem obsessões, que são os pensamentos, ou compulsões. Pode ser só o pensamento, pode ser só o comportamento e pode ser os dois associados. Mas o comportamento pode ser de pensar também. Uhum. Sempre que eu penso isso, eu tenho que pensar em outra coisa. Uhum. Então, sempre que eu penso em número par, eu tenho que pensar em um número ímpar. E o toque ele vem com o estereótipo do toque de limpeza. Nossa, mas esse é um de vários e vários outros. Ou, eu checar se se o fogão tá aceso antes de sair, checar se eu fechei a porta. É um toque? Não, pode não ser. Não necessariamente. Agora, depende de como isso é feito. Eu checar, sair, voltar, porque eu não chequei direito. E às vezes fazer isso de novo. Fazer isso de novo. E ligar pra alguém. Olha, vai lá em casa, vê se o gás está aberto. Isso com frequência, né? Não é uma situação pontual que eu realmente, acho que eu não prestei atenção. E nem mania de organização, mania de limpeza. Isso não é toque. E não é nem mania. Mas pode ser, né? Pode ser. E não é nem mania. Legal. Beleza? Ótimo. Acho que a gente passou por... Não esgotamos o tema, mas falamos bastante aí sobre a ansiedade. Vários diagnósticos, os transtornos ansiosos. Acho que as pessoas conseguem mais ou menos aí agora saber o que é, o que devem fazer por enquanto. Vão vir outros episódios para você saber mais o que deve fazer em relação à ansiedade, né? Isso. Muito bom. Muito bom. Eu adorei o episódio, essa conversa agradável. Aquilo que eu falei, a conversa que a gente tem em casa e que tem nas nossas clínicas, a gente traz para o Entrecostas para compartilhar com você que está nos assistindo. Nos honra com o seu tempo, interesse e atenção para a gente levar informação, educação em saúde, medicina baseada em evidências e a nossa experiência também. Isso. Bem, e como as pessoas conseguem te encontrar nas redes sociais, Dr. Carlos? O meu Instagram, Facebook e YouTube, Dr. Carlos Henrique Costa. E doutora Marina, como que as pessoas conseguem te encontrar? Como Marina Costa Psi, no Instagram.
Tem o Entre Costas também no YouTube, Spotify e Instagram. TikTok, às vezes. Curta, compartilhe e Comente. comente. E esse episódio também teve a força aí e o oferecimento da Delabito, né? Então, Delabito Store nas redes sociais. Isso, e o link tá aqui embaixo. O link embaixo e o cupom Entre Costas, tudo junto e maiúsculo, para você ter 12% de desconto nas camisetas. Sim. E as minhas redes sociais... Nayara tava gritando aqui quase. As minhas redes sociais são Dr. Dr. Henrique Trajano, YouTube Entre Costas. Dr. Henrique Trajano, Instagram e TikTok. Instagram muito mais ativo do que TikTok também, né? E hoje, então, a ansiedade esteve entre costas. Muito bom. Podemos episódio. falar assim. Legal.